Não ignorando as sondagens, mas também não fazendo delas de lei, acho que é possível uma maioria de esquerda nas próximas eleições? O Bloco de Esquerda fará tudo para ter o máximo de votos possível, para ter mais votos, mais eleitos, e isso certamente contribui para mais deputados que queiram, e isso é o mais importante, que queiram baixar as rendas, mais deputados que queiram resolver a vida de quem trabalha por turnos, mais deputados que queiram deixar os ricos. Nós queremos uma campanha para falar com as pessoas, para falar sobre a vida das pessoas, menos sobre cenários, menos sobre sondagens, menos sobre mundos hipotéticos futuros e mais sobre a vida de quem não consegue pagar a sua renda, de quem vê as injustiças, e é também por isso que estamos a organizar uma forma de campanha diferente, com porta a porta, com conversas com pessoas, queremos ouvir quem em Portugal vive uma vida difícil e que encara estas eleições com estupefação e muitas vezes com interrogações, para que é que estas eleições servem. Nós queremos responder para que é que serve votar no Bloco. Para isso nada melhor do que conversar com as pessoas. Não, se fazer essa diferença é preciso estar no Parlamento, por isso é que não seja possível este cenário da esquerda ainda nestas eleições. As pessoas sabem, porque acompanharam o trabalho do Bloco nos últimos tempos, que o Bloco conta sempre para as soluções e que é também a melhor oposição e a mais aguerrida oposição quando é necessário ser oposição. Neste momento, em que as pessoas não sabem bem porque é que viemos a eleições, é tempo de dizer, nós estamos em eleições e há coisas que queremos fazer para o país. Queremos que as rendas baixem e por isso queremos pôr tetos às rendas. O que quer dizer que no dia a seguir às eleições eu vou juntar a todos os deputados que queiram pôr tetos nas rendas para baixar as rendas. E no dia a seguir às eleições, eu e os deputados do Bloco de Esquerda vamos nos juntar a todos os deputados que queiram taxar as grandes fortunas para podermos ter melhores hospitais e melhores escolas. E vamos nos juntar a todos os deputados que queiram dar descanso a quem trabalha, nomeadamente a quem trabalha por turnos. E esse é o nosso compromisso, é para isso que estamos a trabalhar. E queremos que a campanha seja sobre estas propostas e que seja também uma campanha para ouvir as pessoas, para ouvir a dificuldade das pessoas. Há um país de uma maioria de gente que ganha um pouco mais de 1.000 euros, alguns nem chegam a 1.000 euros e pagam rendas impossíveis, 1.200, 1.300. E são essas pessoas que nós queremos ouvir e é para elas que queremos falar. Faz sentido o apelo de Rui Tavares, o porta-voz do LIVRE, que no fundo lança um repto ao PS para que consiga mais votos ao centro, para que seja possível que haja um governo de esquerda? Eu acho que nós devemos aos portugueses que os políticos façam menos análise política e mais proposta política. E eu quero olhar de frente todas as pessoas que Portugal quer dizer exatamente para que é que serve o voto no Bloco de Esquerda. Quero dizer exatamente o que é que vou fazer para as rendas baixarem. Quero dizer exatamente o que é que vou fazer para termos justiça fiscal, para tributar as grandes fortunas, para investir nos serviços públicos. Quero dizer exatamente o que é que vou fazer para melhorar a vida de 1 milhão de pessoas que trabalham por turnos em Portugal. Qual vai ser o aumento dos subsídios, qual vai ser o tempo de descanso que vão ter. É só com estas propostas que nós conseguimos responder à vida das pessoas e é isso que pode mudar a vida do país. E por isso o meu apelo é menos cenários, menos hipótese, menos discursos vazios, mais proposta, ouvir mais as pessoas, falar para as pessoas que querem saber como é que vamos fazer estas eleições. E há um outro assunto do qual eu gostaria de falar, que acho que está a preocupar as pessoas neste momento. Donald Trump lançou uma guerra comercial discricionária, sem qualquer razão, contra uma guerra que só quer mostrar o seu poder de dominação, impondo tarifas arbitrárias e sem nenhuma racionalidade ao resto do mundo, à Europa e também a Portugal. As tarifas impostas por Trump, que eram esperadas, Trump avisou, vão afetar a economia portuguesa, vão afetar a indústria portuguesa, as exportações portuguesas, o emprego em Portugal. E o governo português está calado. E o governo português não diz nada, não preparou nada e não consegue dizer uma palavra, porque no fundo, enfim, sabemos como o Trump ia pescando o olho à direita em Portugal, como o Chega é aliado do Trump nos Estados Unidos da América, como muita gente no PSD, entre o Trump e os democratas, preferiam o Trump, e esse apoio a Donald Trump leva o governo português à paralisação total perante um ataque que nós não víamos, nunca vimos, um ataque comercial
como nós nunca vimos. E é importante que o Governo possa ver como é importante, tem que dizer o que é que pensa sobre estas tarifas e como é que se vai defender. E a União Europeia tem que dizer como é que se vai defender e tem que dizer como é que vai proteger a indústria, proteger a economia europeia. A União Europeia tem tido uma posição medíocre perante os ataques de Donald Trump e o governo português também tem tido uma posição medíocre. E nós queremos ouvir o que é que o Primeiro-Ministro tem a dizer sobre isto. Concorda por isso com o Pedro Nuno Santos, que fala que o governo devia ter antecipado estas medidas de Donald Trump e, por exemplo, falou até no governo espanhol, já está a preparar um pacote de medidas de apoio para os setores mais afetados. Mas é óbvio que estas medidas antecipadas, o governo sabia o que Donald Trump faria. As tarifas que estão a ser faladas não eram um programa escondido de Donald Trump, mas este governo não fez nada. Ficou paralisado a ver a entrada de Donald Trump no poder, as tarifas a aumentarem, a NATO a cair em desgraça total com o antigo maior aliado com quem toda a gente contava, de repente a virar-se contra a Europa e a decidir o futuro da Ucrânia com a Rússia. A União Europeia e o governo português são incapazes de ter uma resposta perante este cenário. É preciso proteger a economia portuguesa. Isto dá razão àquilo que temos vindo a dizer ao longo do tempo. Portugal tem que ter uma política industrial, Portugal tem que pensar no seu futuro, tem que planear a sua transição ecológica e energética. Portugal tem que investir em setores tecnológicos, tem que modificar as suas profissões, mas o governo não faz nada. O mercado resolve. Pois bem, agora tem que lidar com as tarifas, mas o governo não preparou nada para proteger a economia portuguesa. Mas acho que a União Europeia devia retaliar as tarifas. Temos que ter cuidado com as retaliações obrigatórias. No fundo, os efeitos da retaliação é que elas podem tender a aumentar os preços. Estas tarifas de Trump são um ato de poder. São um ato de poder. Os Estados Unidos têm esse poder para aplicar estas tarifas indiscriminadamente. A União Europeia deve retaliar, mas deve fazer uma retaliação dirigida a áreas específicas que não provoquem nem provocam uma inflação generalizada na União Europeia. E, sobretudo, tem que fazer uma estratégia para o futuro da União Europeia, para as exportações, Portugal também, e que não passe fazer mais bombas, fazer mais armas, que sabemos que podem beneficiar na indústria da indústria alemã, mas que não nos dão aquilo que precisamos para termos um futuro mais seguro. São dois dias a desafiar o Primeiro-Ministro a pronunciar sobre vão fazer alguma ação Nós temos um governo que não está à altura dos tempos em que vivemos. Não está. Não esteve à altura de travar Israel no genocídio contra a Palestina. Não esteve à altura quando Trump tomou o poder e resolveu enterrar a NATO e negociar a divisão da Ucrânia com Putin. Não esteve à altura quando Trump decidiu tarifas. Nós temos um governo que não está à altura dos tempos em que vivemos, dos tempos de instabilidade, da eleição de Donald Trump, da extrema-direita a crescer. Pelo contrário, que fez o discurso da extrema-direita, que sempre foi titubeante e reservado quanto a Trump, e agora está paralisado e não consegue enfrentar estas coisas. Estamos em pré-campanha, mas temos um Primeiro-Ministro. E há um relatório de segurança interna que oculta ameaças de extrema-direita, e há uma guerra comercial lançada por Trump contra Portugal, contra a economia portuguesa, e o governo não diz uma palavra. E o país vai se entretendo a discutir cenários eleitorais e a espuma dos dias e a polémica do dia. Era importante se nós pudéssemos olhar para o prazo, para aquilo que interessa para a economia e para a vida das pessoas. E o governo sobre isso não se nada. Nós fizemos um debate parlamentar sobre o RASI, que é o relatório de segurança interna, que nos preocupa as questões da extrema-direita, também a avaliação que foi feita dos setores estratégicos nacionais, nomeadamente da energia, dos aeroportos que estão em mãos estrangeiras. E achamos que isto são assuntos de interesse nacional que devem merecer um debate, mesmo que o Parlamento não esteja.
O Parlamento não está em plena posse, não está das suas funções, nem em plena posse dos seus poderes, mas o Primeiro-Ministro existe. Há um governo, e há um governo que tinha que preparar um cenário que era o aumento das tarifas. E esse governo tem de dizer o que é que preparou, tem de dizer o que é que quer fazer, tem de dizer o que é que quer defender. E é a sua tarefa, é a sua tarefa mais elementar, mais elementar. E por isso esperamos que diga qualquer coisa. Chamamos o Primeiro-Ministro a dizer o que é que o Governo pensa sobre isto. Portugal tem que ter um governo, ou não? Ainda queria só voltar atrás, ainda a questão do livro, só para dar uma questão, porque de maneira que era falado de forma que são falados. Tendo em conta esta posição, parece-me também hoje disse à esquerda, as forças de esquerda, neste mesmo Câmara, nota-se que o livro vai ser o grande adversário da esquerda nesta campanha. Eu, quando estou sentada na bancada do Bloco de Esquerda, quem tenho à frente e os meus adversários são os 50 deputados da extrema-direita que ali estão. Quando estou sentada do lado da esquerda, o meu adversário é o governo do PSD, que é o que preparou o país, que aumentou e agravou tudo. Nós desviamos nem nos enganamos sobre o que é que queremos fazer, as nossas prioridades, os nossos adversários. Queremos que a campanha seja sobre como é que vamos baixar as rendas, como é que vamos proteger quem trabalha por turnos, como é que vamos baixar as grandes fortunas. E a campanha do Bloco será sobre isto, porque acreditamos que é isto que derrota a extrema-direita. Porque acreditamos que são estas propostas e esta coragem, esta determinação que ganha deputados para a esquerda. São os princípios da esquerda num mundo em que a extrema-direita está a ganhar terreno e num mundo em que as pessoas estão a viver cada vez pior. Mas então não lhe preocupa nem a fragmentação de votos à esquerda, nem uma possibilidade de voto útil no PS? A mim, eu acho que ao longo dos últimos anos, quem à esquerda votou no PS em nome do voto útil acabou desiludido. Precisamente porque o PS foi incapaz de baixar o preço das casas, de resolver os grandes problemas do país, de salvar o SNS. É tempo de termos respostas diferentes para os problemas de sempre. Nós temos uma crise da habitação. O Bloco tem uma proposta que está em vigor em Amsterdão, na Holanda, e que está a resultar para pôr tetos às rendas. E é com estes tetos às rendas e por causa deles que queremos eleger deputados. E é com esses deputados e todos, se quiserem juntar a nós, que havemos de conseguir baixar o preço da habitação. É sobre isto a campanha. Vai haver diferença, mas aquilo que a esquerda perguntou é que esse caso do Bloco também vai ter que ser um ponto da campanha do Bloco de Esquerda e votar o Bloco de Esquerda e mais do que Porque é o Bloco de Esquerda que propõe tetos nas rendas. apenas essa diferença. Que é o Bloco de Esquerda que propõe taxar as grandes fortunas em Portugal. Que é o Bloco de Esquerda que propõe subsídio de turnos, que propõe descanso para quem trabalha por turnos, que fez uma petição com mais de 20 mil assinaturas de trabalhadores por turnos em Portugal.